Um livro chamado A Era da Criptoeconomia, que vai ser o tema do podcast de hoje. Então, mais uma vez, a gente vai conversar com alguém que vem de mercado financeiro, acredita na criptoeconomia e vai trazer a visão dele sobre esse tema. Seja bem-vindo a mais um episódio do Contos do Cripto. Aqui você já sabe, a gente fala de blockchain, economia e criptomoedas. E hoje a gente vai ter um papo muito legal. Talvez alguns de vocês já conheçam, inclusive o Bruno Diniz, é um cara muito famoso no universo de criptomoedas, de fintechs, mercado financeiro. Então, deixa eu contar para vocês um pouco, para quem ainda não conhece o Bruno. O Bruno é um consultor internacional para inovações em mercado financeiro e para fintechs. Ele é um palestrante profissional, não é aquele palestrante que põe para ficar bonito no Instagram, o cara realmente palestra no mundo inteiro. Ele é criador de conteúdo, ele é top voice do LinkedIn, tem uma carreira longa no mercado financeiro, um livro chamado A Era da Criptoeconomia, que vai ser o tema do podcast de hoje. Então, mais uma vez, a gente vai conversar com alguém que vem de mercado financeiro, acredita na criptoeconomia e vai trazer a visão dele sobre esse tema. E eu sou o Kenneth Correia, sou aqui um entusiasta de inovação, acompanho de perto esse universo fintech e, claro, sempre construindo o conteúdo do Bruno, né, que é especialista, fera na área, e acabei conhecendo ele quando a gente palestrou junto lá em São José do Rio Preto. E eu quero lembrar você que está acompanhando a gente aqui para não se esquecer de se inscrever no canal. Tem muita gente ouvindo o nosso conteúdo, a gente está alcançando, mas a maioria ainda não clicou no botãozinho de assinar. Não esquece de fazer isso, porque ajuda você a não perder nenhum dos episódios quentinhos que a gente está preparando. Galera, então vai lá, assina o canal e a gente já vai direto para as perguntas para não ficar gastando o tempo de vocês. Eu vou até ler uma frase que eu vi que você postou aqui, né? A blockchain e seus elementos são a prova de que vivemos uma nova era do mercado e que precisamos nos adaptar mais cedo ou mais tarde. Então, o que eu queria perguntar a você? Comenta para a gente quais são os principais temas que você aborda no livro e quem que é a pessoa que deve ler esse livro. Maravilha. Pessoal, antes de mais nada, um prazer estar com vocês aqui. Eu também acompanho o podcast de vocês, eu acho muito legal a conversa, a forma como vocês fazem essa discussão. E, bom, a ideia do livro, né, ele veio exatamente para tentar suprir um espaço que eu entendo que existe dentro do mercado editorial a respeito de falar um pouco mais sobre essas transformações baseadas na realidade blockchain. Muito do que a gente vê de livro, e nenhuma crítica em relação a isso, é só realmente uma questão que eu entendo de timing. Tem muito livro que vai muito mais na linha ou de trading ou numa linha um pouco mais maximalista voltada para o Bitcoin, né? E eu entendo que agora que a gente está passando um processo, depois de anos, né, desde o paper de Satoshi até aqui, a gente passou várias fases, né, ali por volta de 2014 e 15, instituições querendo entender o que é blockchain, desenvolvendo laboratórios internos, e agora a gente entra num momento de verdadeira convergência entre a realidade, as premissas do que a tecnologia blockchain consegue entregar, as soluções em cima disso e um mercado regulado, ou seja, o mercado mainstream, abraçando isso. Então, para quem que é o livro no final do dia, tá? É para todo esse pessoal, né? Seja empreendedor, você é um entusiasta que precisará entender sobre isso, como você vai trabalhar, empreender, desenvolver soluções em cima dessa nova realidade, porque a gente está falando de uma virada de transformação aqui, de infraestrutura muito importante dentro do mercado financeiro. E é muito legal a gente poder ver, né, como as instituições tradicionais estão lidando com isso, como o Banco Central está lidando em relação a esse tema, principalmente do Brasil, de uma forma muito madura, e que vai levar, sim, a gente ter muitos desenvolvimentos futuros e muita gente para ser treinada. E eu entendo que o livro é mais um veículo, além de tudo que a gente já tem, né, no YouTube, e também muita gente é autodidata nesse mercado, mas a gente sabe que o livro também é uma forma legal de compilar e entregar isso de uma forma diferente para esse público, né? Eu acho que livro é bom, assim, até quando você sabe do assunto, porque ela te ajuda a ver novos ângulos, consolidar o conhecimento, às vezes questionar e também discordar do autor, né? Você tem ali a sua conversa com você mesmo. E, cara, é muito legal que você falou isso, né? Porque a gente aqui no canal discute muito essa questão de falar de trade. Eu falo, cara, não é isso que me interessa agora. Lá, quando a gente começou na internet, né, a gente olhou a possibilidade de como que a internet ia mudar o mundo, e eu vejo agora a mesma coisa com blockchain. Aqui no canal a gente não está interessado em qual é, o que vai aumentar tantos por cento amanhã, é o que blockchain vai impactar o mundo no longo prazo. E aqui a gente tem certeza que vai. Mas muito legal você ter falado isso. E aí eu tenho uma curiosidade, porque é o seguinte, eu vi que quem fez o prefácio do seu livro é o Don Tapscott,
que é um cara que eu acompanho há anos, um cara que eu admiro, porque, cara, pouca gente acertou tantas previsões de futuro quanto esse cara. E aí é muito interessante porque, né, ele é um dos caras aí que gerou esse impacto gigante, tanto em empresas como, né, na sociedade em forma geral, por mostrar para o mundo o que estava vindo. E hoje ele é o presidente executivo do Instituto de Pesquisas de Blockchain, o que já diz alguma coisa, né? Então eu queria te perguntar agora aqui, como um curioso mesmo, como que você conseguiu chegar nele para ele fazer o prefácio e o que ele achou tanto do seu livro como o que ele acha sobre o tema de blockchain, cara? Passa um pouco dessa visão aí do cara do global de inovação para a gente. Maravilha. O Dom, ele tem anos aí de estrada, bem antes. Ele falava, antes dele entrar nessa área de falar bastante sobre blockchain, né, ele falava muito sobre os primórdios da internet. Então ele escreveu várias obras nessa seara também. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente em 2017, quando ele esteve aqui no Brasil. Ele deu uma palestra aqui, inclusive para o estado de São Paulo, que iam tentar incorporar consultorias dele e tal, para tentar ficar mais blockchain friendly aqui o estado de São Paulo. E aí eu tive a oportunidade de conhecer ele através de um amigo em comum, chama Cal Amorim, que inclusive trabalha aqui com ele no Blockchain Research Institute, que você falou, para o Brasil. Né? Então ele é essa figura em comum que a gente tem. Eu entrevistei o Don Tapscott, tá no meu canal do YouTube, uma entrevista que eu fiz com ele em 2017, o papo foi muito em cima estava na febre dos ICOs, então a gente falou bastante sobre isso. Mas a gente teve esse contato e depois, agora anos depois, né, quando o livro estava para sair, eu ativei novamente esse amigo em comum, aí ele falou, não, faço tal, e ele está também entusiasmado com a temática, porque como eu falei, eu falo bastante de convergência e é uma coisa que ele está falando lá de trás, né? Você mesmo falou, várias previsões acertadas, porque ele também dedicou essa conversa a tentar trazer o componente de negócios para tudo isso, que eu acho que é o que a gente está vivenciando agora. Né? E o que eu sempre falo é o seguinte, inovação é uma questão de timing. Tá? Muitas vezes vão ter várias condições ali que vão estar orbitando que não estão encaixadas, né? O alinhamento astral ali ele não está acontecendo de uma forma completa. Né? E a gente está muito perto disso, então acho que existe um momento muito bom para falar disso, que ele já começou falando lá atrás, e foi um prazer, uma honra tê-lo também fazendo um prefácio. Então, a gente abre lá com o prefácio dele. Eu conto muito sobre como é o mercado tradicional, como é que ele se desenvolveu, como ficou as coisas depois do paper de Satoshi, e aí sai encadeando cada um dos temas, né? Desde blockchain, criptoativos, NFTs, DeFi, e por aí por diante, e exemplifico também o que a gente tem de tangível e prático hoje nesse processo de aproximação de mercado financeiro tradicional e a criptoeconomia. Então, foi uma feliz coincidência ali termos todos esses elementos alinhados e o Dom também topando essa aventura nova. Pô, legal demais, né, cara? Escolher uma pessoa que a gente... Lembra que eu e o Estevão, cara, a gente estava na internet desde que tudo era mato. Então, de fato, a gente acompanha ele desde aquela época também. E, cara, falando as pessoas falavam que tudo não, esse cara é maluco, as coisas que ele faz não faz sentido nenhum. Aí passava 5 anos, o cara tava certo. É incrível. E aí, visionário. E falando em acompanhar desde o começo, cara, eu acho que eu acompanhei, talvez a época que estava começando o manuscrito desse livro que você está falando aqui agora, quando a gente palestrou junto, você já me falou, Kenneth, eu tô aqui com fintech, mas eu tenho uma próxima curva, então eu me lembro, né, a gente trocando um pouco de ideia e você falando dessa natureza descentralizada da blockchain, a questão da liberdade maior, uma transparência, até uma eficiência que ela acaba trazendo, e, cara, são pontos que a gente totalmente concorda aqui no podcast. E aí eu quero perguntar por que você acredita que, cara, se tem todos esses benefícios, por que a gente ainda vê uma resistência gigantesca, principalmente com pessoas, principalmente assim, em essência, pessoas que trabalham no mercado financeiro e que estão enxergando custos de transação, estão enxergando as dificuldades de fazer conciliação, pagamentos internacionais e até governos, por exemplo, como o próprio americano, que eu não sei se é o nosso olhar, mas parece que coloca até um certo empecilho para o avanço de tecnologia, né, cara? Assim, se é tão bom, por que a galera tá segurando? O que é o teu ponto de vista? Olha, a gente pode entrar em diferentes searas aqui, inclusive searas conspiratórias, tá? Então, assim, eu vou tentar não seguir nessa linha, mas eu prefiro exemplificar da seguinte forma, assim, eu acho que, como eu acabei falando, né, assim, é uma questão de timing, tá?
E é uma questão também de boa vontade em relação a como cada país decide se posicionar em relação a isso, né? Acho que a gente tem aí um momento do dólar, um momento da economia norte-americana muito complicado. Eles acabaram de ter um rebaixamento, né, de nota, né, cara? Isso mexe com os livros de economia. Isso aí, pra gente, o ativo livre de risco era os bonds americanos, né? AAA, né? Agora, assim, a coisa não está muito nessa realidade, né? Tá um pouquinho diferente. Então tem esse aspecto, eu acho que assim, o próprio Banco Central brasileiro tem feito vários movimentos acertados, muito acertados, assim, de forma muito visionária. Então essa gestão foi algo decisiva. E dentro das instituições é um movimento inevitável. Por quê? O que acontece hoje? Tá? As linhas que separam o mercado, a criptoeconomia do mercado tradicional, elas estão caindo. Se você vê, tem várias empresas nativas da criptoeconomia que falam assim, olha, eu quero me conectar do outro lado, eu quero transpor esse rio, eu tiro licença. Então, como é que fica? Fica cada vez mais assim, eles e os nativos já usufruindo de todo o potencial dessa tecnologia. Né? Então, é um momento onde quando você entende que, obviamente, os transatlânticos aí dos grandes players não fazem mudança do dia para a noite, demora pra caramba, quando a gente entende que tem um arcabouço regulatório no Brasil já valendo, né, em relação à criptoeconomia, isso já está no ar. A gente tem um projeto também de CBDC, que até, inclusive, enquanto a gente fala aqui, tem até nome, vira Drex, né, que é aqui o Real Digital, que ganhou o nome de Drex no dia que a gente está falando aqui. Então, tudo isso, quando a gente vê, existe uma convergência para que a gente caminhe para essa direção. Tirando todas as partes conspiratórias de lado, eu entendo que é questão de timing. Alguns países vão se posicionar melhor do que outros, né? Eu particularmente acho que os Estados Unidos estão perdendo um tempo precioso em relação a essa discussão, porque é inevitável, né? Então eles estão tentando dar um pushback aí que no final Brasil, por exemplo, tem uma condição de ocupar um espaço legal e trazer empreendedores que querem aproveitar do arcabouço aqui, da população que a gente tem aqui, dos desafios que a gente tem para resolver, que certamente a aplicação dessas tecnologias vão conseguir fazer toda a diferença, né? Ô, Brunão, e legal que você falou, né, cara? O Banco Central acabou de definir aí o nome mesmo, né? Drex, D-R-E-X. E aí eu queria te perguntar um pouco sobre uso, cara, sobre adoção em massa, assim, para entender o seguinte: além do real digital, do real tokenizado, agora Drex mesmo, aí de fato, né? Qual que são aí outros usos, primeiros usos de massa que você vê para blockchain? Você enxerga, por exemplo, será que aquela pessoa comum, lá na ponta, você vê ela usando um DeFi? Entrando ali, levantando um crédito dia a dia, capital de giro, financiando carro e tal. Que usos de massa mais você vê com a tecnologia? Olha, a gente já tem aí, inclusive, o próprio laboratório Lift, né, do Banco Central, para poder fomentar casos de uso. Então, a gente já tem algumas empresas testando. Acho que um dos casos mais óbvios e que provavelmente vão ser usados assim imediatamente é de delivery versus payment, né? Então, quer dizer, você ter aquela situação onde você resolve o descasamento entre um pagamento, né, e a troca da titularidade de algo que você comprou, né? Algo muito comum, por exemplo, na aquisição de um carro, né? Você paga primeiro e depois troca o documento do DUT, como é que você faz? Então, com a tecnologia, com o smart contract aí para poder amarrar isso, vai ser mais fácil, mais possível. Então, eu entendo que existem alguns elementos, e eu até exploro isso no livro, tá, quando eu falo de convergência, que a gente precisa superar, né, o abismo da adoção, né? E esse abismo é o Crossing the Chasm, né, que tem até um livro que fala sobre isso. E para poder romper, né, o que faz uma tecnologia, uma inovação não ser uma piração, uma coisa só que geek vai usar e algo que vai transpor e chegar no mainstream, né? É de fato como você consegue cobrir isso, né? Então, eu entendo, né? E na minha teoria do livro a gente tem os provedores de Crypto as a Service, então tem várias empresas que é muito difícil para um cara tradicional dominar isso in-house, então vem algumas empresas para tentar facilitar essa entrada. Então, esse é um tipo. As soluções que Oi. Ô, Bruno, só um ponto. É muito engraçado porque a mesma coisa quando veio o digital, surgiram as agências de marketing digital, e o que o povo antigo não sabia fazer, alguém tinha que fazer para eles, né? Exato. É a mesma lógica. E esses são viabilizadores, são aqueles que vão ajudar nessa transposição. Então, provedores de Crypto as a Service, a gente tem soluções do tipo DeFi Mullet, que a gente chama, que é na frente ela parece finanças tradicionais, mas na parte de trás ela está usando DeFi, por exemplo. Então, aí a resposta para o que você me perguntou, Kenneth, muitas vezes a pessoa nem vai saber que está usando DeFi. Inclusive, no livro tem um case legal da CloudWalk, que ele faz exatamente isso. Eles dão empréstimos, que toda a infraestrutura do empréstimo é DeFi, a pessoa nem sabe que ela está dentro dessa nova tecnologia. Legal. Então, isso é o segundo elemento.
E aí a gente também tem as tokenizadoras, né? Todo esse processo de tokenização que a gente está vendo na economia. E por fim, o último prego no caixão, eu entendo que são as CBDCs, sobretudo da forma como está sendo feita aqui no Brasil. Então, já foi colocado, né? As pessoas vão poder ter o seu DREX ali, o seu real tokenizado, e ele vai ser objeto aí de smart contracts, ele vai poder ser ativado em diferentes soluções que vão ser distribuídas pelas empresas que fazem parte dos grupos que estão aptos a desenvolver soluções em cima, pelo menos nesse primeiro momento. Então, eu entendo que isso vai ajudar a cobrir esse abismo e quando a gente menos perceber, a população já tá utilizando, isso entra, assim como foi um pouco com o Pix, mas com um pouco mais de abrangências de casos de uso aí para diferentes direções. Cara, muito legal essa ideia de que as pessoas vão usar sem perceber, né? Eu costumo falar aqui que as pessoas querem ir no caixa eletrônico e sacar dinheiro. Ninguém quer saber como que a máquina faz para não contar a nota a menos ou a mais. As pessoas só querem o dinheiro, né? Qual que é o hash da minha transação, né? Por favor. Mas tem uma coisa que eu preciso registrar aqui, olha que eu nem sou fã da Marvel, tá? Mas quando eu escutei o nome Drex, eu só consegui pensar no Guardiões das Galáxias. Esse nome eu não sei, assim, eu não sei se ele foi tão bem pensado. E virou meme, tá? Eu tenho vários grupos que eu faço parte aqui, tá todo mundo botando até a foto do real, sabe? A carinha aqui, ao invés daquela moça lá, é a cara do Drex, assim, sabe? É uma montagem. Tem essa daí. Mas eles explicaram o que eles quiseram fazer, né? É um acrônimo igual eles fizeram com o próprio Pix, né? Que é de pagamentos instantâneos, o X de exchange e né, de transação. E aqui a gente tem o Drex, o D de digital, o R de real, o E de eletrônico e o X dessa linha X que eles fazem do Pix e tudo mais. Então, enfim, espero que a gente acostume, mas eu também, a primeira coisa que eu pensei foi no Drex. Exatamente. E, cara, uma das coisas que eu quero te perguntar, e é como a gente falou, né? A gente não fala aqui do ponto de vista de investimento, mas eu acho legal a gente questionar os caminhos para onde a gente está indo para o futuro, né? Então, a gente olha o mercado de hoje, eu vejo gente muito empolgada, né? Tipo, tem que botar todo o dinheiro em token e tal. E aí a minha pergunta para você é o seguinte, quando você olha para os assets que estão aqui hoje dentro do universo de blockchain, então a gente fala aí vamos falar dos principais, Bitcoin e Ethereum, né? Quando você olha num espaço de 10 anos, de 20 anos, você acha que eles ainda vão ser protagonistas, vão estar lá, importante, com alto valor, ou eles vão ser como foi um Alta Vista para o Google, como foi um MySpace para o Facebook, vai ser uma coisa que abriu a porta para a tecnologia, mas que no futuro não fez sentido porque surgiu algo muito melhor e morreu. Como é que você enxerga isso? Olha, isso é o famoso, né, aquele palpite para frente que pode dar em qualquer coisa. Mas o que eu digo é que eu tenho muita confiança, sobretudo no projeto do Bitcoin, tá? Eu acho que a resiliência que o Bitcoin tem provado ao longo dos anos é incrível. A gente está explorando outras camadas, tem Lightning, então acho que tem coisa para tirar do Bitcoin. Tá? Bastante coisa para ser tirado. E eu entendo que dentro da miríade de ativos digitais é o que tem uma resiliência maior e que eu consigo acreditar no Bitcoin no longo prazo. O Ethereum também, mas eu entendo que existem vários comparables aí que estão tentando ocupar esse espaço, mas se você parar para poder ver o pool aí do que é desenvolvido em cima de token, a maior parte é compatível com o Ethereum, está em cima... né? Então, assim, da padronagem RC que é Ethereum. Então, assim, a gente não tem muito para onde fugir. Né? Então, eu ainda entendo que eles têm uma relevância, mas a gente tem camadas aqui de sofisticação que estão sendo desenvolvidas. Eu acho que tem bastante coisa em cima, né, de L2, tudo que está sendo colocado em cima, layers em cima dessas plataformas originalmente, que podem expandir bastante aí o potencial. Né? Mas, de fato, eu acho que eles ainda continuam e não serão, pelo menos num curto prazo, tá? Tô falando de horizonte aí de alguns poucos anos para frente, porque se botou 10 anos para frente, a coisa pode virar bastante. Eu perguntei por isso, né? Porque eu lembro que, assim, quando a gente estava lá no começo da internet, assim, as pessoas, MySpace, eu cheguei a fazer como agência MySpace para cliente, né? Olha só. E aí surgiu algo melhor. Eu também, assim como você, sou bem confiante nessas duas, mas... né, é difícil não olhar para o futuro e não ver também tecnologias vindo muito mais modernas em cima de onde a gente estiver em blockchain no momento, né? Sem dúvida. Agora eu tenho uma pergunta para você, porque assim, eu sou de marketing e branding, e aí eu queria assim, eu vi no LinkedIn que você tem uma empresa chamada, eu não sei nem se eu vou pronunciar direito, vou até ler aqui,
Spiralem, né? Que como eu sou, e aí muito engraçado, eu trabalho com marketing, mas eu sou de biólogo de origem, e eu lembro um pouco de latim, eu acho que Spiralem tem alguma coisa a ver com espiral e tal. Sim. Então, é isso mesmo, é espiral. Exato. Spiralen, né? Se você falar se a gente tenta puxar o sotaque. É engraçado, porque quando eu vi um evento no Canadá, só um italiano acertou. A americana fala Spiralen, aí Spiralen, mas quando o italiano Spiralen, aí o cara acertou. Mas o lance é que Spiralen é em formato de espiral, né, em latim. Né? E como uma agência de inovação, né, uma consultoria de inovação, eu entendo que o processo de inovação ele não é uma linha reta, né? Muitas vezes ele é uma espiral, né? Você tem várias iterações, né? E isso vai até você, de fato, atingir o objetivo que você quer e conseguir fazer a entrega, principalmente quando a gente fala em termos de inovação. Não é uma jornada linha reta. Então é por isso que eu botei esse nome na empresa. E aí vem a segunda parte da pergunta. Eu sei que você é um consultor internacional, você atua em vários países, inclusive Estados Unidos, mas por que fez a escolha de colocar o site em inglês mesmo, abrindo no Brasil e tal? Eu sei assim, eu imagino que o seu mercado primário deve ser Brasil, eu sei que você tem uma presença forte de América Latina, mas por que a escolha pelo inglês? Na verdade, ele detecta teu browser e se você ele detecta para botar no português ou no inglês, tá? Então, se você tá no inglês, você tem alguma coisa. Você definiu alguma coisa ali e ele puxa em inglês direto. O meu computador tá inteiro em inglês, meu celular tá inteiro em inglês. Então apareceu. Então, se ele tá detectando a língua, então beleza. Exatamente. Boa. Boa, legal. E, Brunão, eu quero aproveitar esse gancho do Estevão, né, cara, para falar um pouquinho sobre regulamentação nessa visão internacional também. Eu me lembro de você contar, e claro, na medida do que o compliance das reuniões aí permita também, né, cara, um pouco do seu envolvimento nos governos, nessas consultas públicas que acontecem, às vezes audiências, algumas entidades que acabam também pedindo e precisando até de ajuda na parte de criação de regulamento, de escrever lei de fato mesmo. Dá para você contar um pouco, cara, como que tem sido essa participação? Bom, claro, assim, um dos principais clientes que eu tenho são órgãos governamentais estrangeiros, né? Então, tanto na América Latina, Ásia, então, e até Europa. Então, a grande ideia do que eu tenho feito, né, faço muito com eles, é tentar entender qual o caminho que eles estão tendo. Acho que desde quando eu comecei todo esse processo com a consultoria de fato, eu tinha uma outra em 2015, depois em 2017 ela ganhou esse nome Spirale e mudou os sócios. Ela começou, ela tinha o Brasil não era vendável lá fora igual é hoje, entendeu? Hoje em dia a gente tem mais referência, a gente é um benchmark, então é mais fácil a gente levar algumas coisas, inclusive que a gente tem rolando e dando certo no Brasil. O pessoal quer ouvir essas histórias também, então eu acabo fazendo muito esse papel, né? Mas o que eu vejo, por exemplo, não só indo para o lado cripto, tá? Muito país olhando para a parte de Open Finance, que eu também me envolvi, inclusive, dirigindo uma associação de classe nesse sentido. Então, esse tem sido aí a seara junto a esses órgãos governamentais estrangeiros e vejo que a gente está, como Brasil, conseguindo nos orgulhar muito do que a gente já desenvolve e está levando lá para fora. Que legal, Brunão. Sabe que tem sido um uníssono, cara, com todo mundo que a gente conversa e que mesmo quando não tem uma agenda com o Banco Central, dá para ver claramente que elogia essa atitude e essa presença global que o Brasil tem, né? Então, legal, bacana, a gente se orgulha também do lado de cá, cara. E aí, você falou um pouquinho sobre associações, né? E aí eu queria te perguntar sobre autorregulação, cara. Foi um tópico que apareceu numa conversa nossa aqui com a Bcrypto. E eu queria saber se você acha que, cara, nesse mundo cripto, olhando para o cenário Brasil, será que a gente consegue, dá para sonhar com a ideia, né? De dar esse nível de autonomia para cripto, assim, cara? De ter uma ideia? Porque, ó, quem quiser acompanhar esse episódio mais de perto da Bcrypto, pode acompanhar a gente. Se você está aqui no YouTube, se você está ouvindo a gente pelo Spotify, escuta, mas eu queria ver do Bruno se ele acha que dá para manter esse high standards aí de fato. Olha, eu lembro que já há um bom tempo, até antes do Bernardo estar lá na Bcrypto e tal, quando tinha o Safira e outros presidentes, eu te ouvia muito a respeito de autorregulação. Na verdade, era como o próprio setor tinha que trabalhar, porque não tínhamos nada muito amplo e abrangente para ser desenvolver em cima, né? Então a indústria teve que trabalhar dessa forma. Mas se a gente olha para o mercado financeiro também, a gente tem outras verticais, a gente tem a Bima também que tem esse viés, né? Eu acho que não é excludente, acho que a gente já tem uma base legal que ampara muitos casos aqui, somente depois desse marco regulatório, que vai ser também especificado, mas é interessante poder ver a indústria reunir e tentar, né,
autorregular, principalmente no que a gente não tem coberto e que provavelmente pode até demorar um tempo para que a gente de fato tenha coberto aí no regramento atual, né? Sempre é bom, né, de ter aí boas práticas e o mercado tentando trabalhar e trazer isso de uma forma disseminada, né? Cara, muito legal. Bruno, e aí, a gente sempre gosta de fechar o programa, então a gente está caminhando já aqui para a última pergunta, com uma pergunta mais ampla, mais um olhar para frente, né? Então essa é a hora que eu quero que você solte aí tudo que você puder de informação para a gente. Então você é um cara que fala com governos, fala com startups, né, com fintechs, com empresas de mercado financeiro de forma geral, e isso em vários países, né? Estamos falando de Brasil, América Latina, Estados Unidos, falou de Ásia também, que eu nem sabia que você também já estava indo com Ásia. Então eu queria que você contasse um pouco para a gente, né? Como que você está vendo essa timeline aí se desenvolver do futuro do mercado de blockchain no Brasil, na América Latina, de forma global? E se você tem algum recado para quem está ainda meio resistente com o tema. Então, essa agora é a hora que você abre para você fazer o seu discurso aí. Bom, para quem está resistente com o tema, cedo ou tarde isso vai te pegar, você nem vai nem saber de onde veio o tiro, entendeu? Esse que é o negócio. Você pode escolher começar antes de se beneficiar ou esperar chegar, né? Exatamente. Um pouco do que eu proponho com esse livro é tentar, seja para quem entende ou para quem não está sabendo, posicionar, pelo menos para você saber, cara, é isso que está para rolar? Não, isso que já está rolando. Então já ajuda bastante a parametrizar. Mas assim, eu entendo que nessa corrida, olhando para a América Latina, o Brasil, ele vai se destacar, ele já se destacou, tá? Ele tá bem avançado perto de outras discussões. Eu vejo que a Colômbia também tem feito coisas interessantes, inclusive tokenização de bonds, algumas coisas eles estão trabalhando. Teve lá a SFC, que é o regulador local, desenvolvendo e testando coisas novas. Outros países acabam desenvolvendo a criptoeconomia por uma questão de necessidade. Está aí o caso da Argentina, da Venezuela, que não deixa mentir, né? Então a gente também tem essa outra condição. Então eu vejo muito o protagonista do Brasil nas Américas, tá? Enquanto os Estados Unidos não se posiciona de uma forma mais contundente em relação a isso, né? E estão perdendo, cada minuto que passa eles estão perdendo aí um tempo. Tenho até temo deles fazerem algo um pouco mais agressivo aí, como já tentaram fazer um pouco, inclusive com corretoras recentemente. E a Ásia também vejo, inclusive, algumas localidades, sobretudo Singapura desenvolvendo, tentando ser aberto ali, um sandbox global, até porque eles precisam disso, porque o mercado interno é muito pequeno, então eles estão mais para essa linha de desenvolvimento, né? Mas, novamente, muito otimista com o que o Brasil está fazendo. Espero que a gente possa, com todo o encadeamento de coisas que já foram feitas, com o que está por vir em relação até o modelo de real digital, a gente conseguir influenciar e ocupar um papel cada vez maior dentro do cenário global de inovação financeira, né? Ô, Brunão, e você sabe, cara, que nessa linha de o caminhão vai te atropelar, você não vai saber nem de onde ele veio. A gente entrevistou um autor americano, que é o Campbell Harvey, e ele escreveu um livro sobre DeFi e o futuro de finanças. E aí ele contou pra gente, cara, ele não citou nomes, né? Mas que ele foi procurado por uns banqueiros gringos, americanos, e os caras sentaram numa sala, os 10 em volta dele. Eu não usei o exemplo de Roda Viva, porque o gringo não ia conhecer, mas naquele espírito Roda Viva, e falaram, que eles chegaram pra ele e perguntaram, e aí, quanto tempo a gente tem? E eu achei muito legal, né? Que é o olhar do seguinte, cara, a gente já entendeu que essa parada tá vindo, o caminhão vai chegar, a gente só quer saber a data que a gente tem que mudar o jogo. Exatamente, ótima visão, mas e tá acontecendo, tá, pessoal? Igual você falou, já tem esse case aí, isso tá acontecendo em todos os lugares. E, pô, você viu até grande banco aqui, tá? O Itaú recentemente se afiliou à Bcrypto. Um dia sai entra em vigor a regulamentação, no outro dia ele já está afiliado. Então, assim, esses players também, eles precisam eles não podem operar na gray zone, né, na zona cinzenta. Então, quando a coisa tangibiliza, a chave virou. Então, eles já estão trabalhando isso, mas eles viram a chave mesmo. Mostra que eles estavam com o dedinho no gatilho ali, né? Assim, até a hora que virar, a gente pula. E pularam, então é assim que é. E a gente perguntou isso também lá no episódio com a Bcrypto, a gente falou assim, e aí, conta pra gente dessa história do Itaú ter se filiado à Bcrypto, né? Muito legal. Exato. Bruno, quero te agradecer demais pelo seu tempo. Cara, a gente só traz convidado aqui que é agenda difícil, gente disputada, então obrigado por ter aberto o espaço aí na sua agenda para gravar com a gente, né? Se tiver alguma coisa que a gente não perguntou pro Bruno, se quiserem que a gente traga ele para um próximo episódio, pede aqui embaixo que eu tento. Não vou dizer que vai ser fácil, mas a gente tenta. E quero te agradecer demais por ter ficado aqui com a gente, assistindo até o final. Então lembra, se esse vídeo de alguma forma abriu, gerou alguma ideia nova na sua cabeça,
Mandem para os seus amigos que você acha que também está precisando virar essa chavinha aí, que até o Itaú já virou, né? Segue o canal e, lógico, a gente se vê no próximo episódio do Contos do Cripto.